Boa noite, pessoal. Isso é uma experiência que eu estou fazendo, trazendo um pouco de informação para aqueles que desejam, que não podem, pelo momento que nós estamos atravessando, ir para as casas espíritas para receber o seu passe, o consolo que cada um precisa. Mas, de alguma maneira, eu vou fazer uma experiência de passar algum conhecimento, alguma informação que Jesus nos deixou para o nosso consolo, para o nosso aprendizado, para o nosso dia a dia. Na medida que eu for transcorrer desta apresentação, vocês vão perceber que eu estou olhando aqui para baixo, porque eu estou diante de um notebook e eu estou seguindo o roteiro que eu já tracei. Para quem não me conhece, meu nome é Haroldo, eu já atuo nas casas espíritas há bastante tempo, eu trabalhei com passe, passei muito tempo também nos trabalhos de desobsessão, né? Onde acolhíamos os espíritos sofredores, os espíritos revoltados, enfim. E ultimamente, nos últimos anos, eu tenho feito palestras na medida que sou solicitado. Em Águas de Lindóia eu nunca fiz palestra, até porque eu vim para cá em outubro deste ano passado, e desde então eu fixei residência aqui. Assim, se for do agrado dos dirigentes desta casa, eu pretendo, combinando, de trazer algumas informações. O assunto que eu planejei para esta noite se trata do perdão. É uma das coisas mais importantes que Jesus nos deixou. Tão importante que no momento da sua morte, quando ele estava sendo crucificado com todo aquele sofrimento, ele nos disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso está em Lucas, capítulo 23, versículo 34. Ou seja, no maior sofrimento que de um homem pode padecer na face da terra, ele perdoou aqueles que estavam crucificando. Nós temos que aprender esta lição, porque quanto mais nós ficamos com estes pesadelos que são as nossas mágoas, que são os rancores, mais difícil é a nossa caminhada. Então, eu tenho comigo mesmo alguma coisa que tão logo eu me conscientizo, porque aprendizado não é a mesma coisa de que conscientização. A partir do momento que eu me conscientizei que eu preciso perdoar a todos, eu coloquei na minha cabeça a seguinte frase: agradeço a Deus pelos meus amigos que me socorrem quando eu caio no chão, mas agradeço especialmente aos meus inimigos que me empurram e puxam o meu tapete para eu cair, pois são exatamente esses que me dão a oportunidade de eu me tornar um espírito melhor. Na oração, o Pai Nosso, e Jesus nos diz: Pai, perdoa nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não importa se a pessoa pediu perdão para nós ou não, pouco importa, o importante é que nós é que temos que perdoar, nós é que temos que doar um pouco de nós. E Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Se meu irmão pecar contra mim, até 7 vezes? E Jesus respondeu: não te digo que até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Então, são muitos casos em que Jesus, durante toda a sua trajetória, nos insistia com seus apóstolos de que perdoar era necessário. E tem mais: reconcilia-te com o teu adversário imediatamente. É o que está escrito. Portanto, se tiveres que trazer a tua oferenda,
diante do altar e ali te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e depois irás apresentar a tua oferta. Entra em contato, entra em acordo com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e sejas posto em prisão. Em verdade, eu vos digo, dali não sairás antes de teres pago até o último centavo. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 25 e 26. E Jesus continua afirmando como é importante o perdão, como é importante nos reconciliarmos com os nossos inimigos. Se você fez alguma coisa contra alguém e caiu na real de que você errou e que é necessário, peça perdão. Não importa que você não receba o agradecimento, que não receba o perdão desta pessoa, porque o perdão não basta simplesmente, eu pisei no teu pé, desculpa, não é isso não. O perdão significa reparação do mal causado. Muitas vezes a pessoa simplesmente ela fala de boca o perdão, mas na verdade no perdão está implícito a reparação do mal causado também. Muitas pessoas perdem a vida, muitas pessoas têm a sua vida totalmente destroçada por alguém. É necessário que a gente saiba reconhecer, em primeiro lugar, que errou, e em segundo lugar, reparar o mal causado. O Divaldo Franco nos conta um caso muito interessante, que ele tinha um obsessor que o acompanhava durante toda a sua vida. E todos sabem que o Divaldo Franco tem a Mansão do Caminho, onde ele abriga milhares de crianças e que ele mantém sobre a sua custódia. E todas as pessoas que entram na Mansão do Caminho, todas as crianças que entram lá, que ele abriga, ele adota como seus filhos. Um belo dia ele estava entrando na Mansão do Caminho e o seu obsessor de plantão, ele estava o seguindo e lhe perguntou: escuta, quem que é essa criança que você está trazendo aí? Era uma menina. Ele falou: essa daqui é a minha mais nova filha. Ela vai viver aqui conosco, né? E a partir desse dia, o obsessor do Divaldo Franco, ele nunca mais apareceu para ele. Ele perdoou o Divaldo, porque o obsessor, muita gente faz a confusão de que é algum espírito do mal, até na antiguidade, né? Eles tratavam aquilo que era obsessor, eles tratavam como demônios, e muitas vezes um obsessor é uma pessoa que foi vítima de nós em alguma das encarnações que nós tivemos. Mas as pessoas não conheciam o espírito como nós conhecemos hoje, sabemos da sua influência. Aquele obsessor, na verdade, tinha sido alguma coisa, que o Divaldo também não conta isso, ele só conta que era um obsessor dele e que a partir desse momento ele foi embora, porque a criança tinha sido mãe do obsessor na última vez em que ele estava encarnado e que o Divaldo ele acolheu para a sua Mansão do Caminho. Só que, sem querer, o Divaldo reparou alguma coisa que ele tinha feito. Ou seja, não necessariamente ele reparou algum erro que ele cometeu contra o obsessor, mas o obsessor ele perdoou a ver a boa ação que o Divaldo fez. Só que até esse perdão chegar, quanto tempo que esse obsessor não perdeu, né? O Divaldo já encarnou, ele que cometeu algum engano contra esse obsessor, ele já recebeu a dádiva da reencarnação e já se tornou um espírito maravilhoso, vai se tornar um espírito maravilhoso por essa encarnação que ele fez. E o obsessor, com aquela raiva que ele tinha do Divaldo, por algum motivo, ele ainda estava vagando por aí e não conseguiu o seu perdão. Ou seja, a pessoa que tem a mágoa no coração, essa mágoa pesa, essa mágoa perturba e dificulta
o progresso do indivíduo. Esse é um recado muito interessante que o Divaldo nos deixa. E qual que é a missão do Espiritismo? A missão do Espiritismo, então, sabe-se que isso tem o Livro dos Espíritos, capítulo 7, item, versículo 5. Sabe-se também que a morte apenas livra a presença material do seu inimigo, pois este pode perseguir com o seu ódio, mesmo depois de ter deixado a terra. Tem por efeito produzir uma irritação maior, capaz de passar de uma existência para outra. Veja o caso que o Divaldo nos contou. Ao Espiritismo cabe demonstrar, por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo invisível, que é a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa, que na verdade é o sangue que alimenta o ódio, mesmo no além-túmulo. Cabe ao Espiritismo apresentar uma razão positiva e uma utilidade prática do perdão ensinado por Cristo, como uma necessidade para a alma e não como um ato de generosidade para com o nosso ofensor. Vejam bem, todos os pontos que nós estamos trazendo aqui nos mostram a necessidade de quem cometeu, de quem foi prejudicado, perdoar o ofensor. Quem foi prejudicado, quem se sentiu magoado, perdoar o ofensor. Sempre. Não importa se ele me pediu perdão ou não, mas sim, eu tenho que perdoar sempre. Um outro caso narrado pelo Chico Xavier é uma história bastante interessante. Chico visitou durante muitos anos uma jovem que tinha o corpo totalmente deformado, que morava num barraco à beira da mata. O estado de alienado mental era completo. A mãe deste jovem era também muito doente e Chico ajudava a banhá-lo, alimentá-lo e a fazer a limpeza de um pequeno cômodo em que morava. O quadro era tão estarrecedor que numa de suas visitas, em um grupo de pessoas que o acompanhava, um médico perguntou ao Chico: nem mesmo neste caso a eutanásia seria perdoável? Ao que o Chico respondeu: não creio, doutor. Esse nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou, com torturas desumanas, tirou a vida de muitas pessoas. Algumas o perdoaram, outras não, e o perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram o seu desencarne e assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Este corpo disforme e mutilado representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo de seus inimigos. Quanto mais tempo aguentar, melhor será. Quanto mais tempo ele aguentar, melhor. Com o passar dos anos, muitos dos seus inimigos o terão perdoado, outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos dos seus inimigos, para que continuassem a torturá-lo. E como resgatará ele de seus crimes? Perguntou o médico. O irmão X costumava dizer que Deus usa o tempo e não a violência, respondeu Chico Xavier. Ou seja, da mesma forma que o obsessor do Divaldo Franco, aqueles que mantêm a raiva e que não perdoam são os mais prejudicados. Este outro espírito, que já tinha encarnado totalmente disforme, mas a própria providência se incumbiu de protegê-lo, né? Num corpo totalmente disforme, mas necessário. Não adianta, ninguém vai correr de pagar pelo mal causado a quem quer que seja, neste caso a muitas pessoas. Porém, o que acontece nesse caso que nós temos que perceber? Que aqueles que não perdoam são os maiores prejudicados, porque enquanto o espírito já reencarnou, mesmo numa situação péssima,
Porém, os espíritos que não perdoam, que são as vítimas, na verdade, eles estão vagando. Eles ficam vagando. Então, nós precisamos desenvolver o perdão dentro de nós. Precisamos colocar o perdão em nossas vidas. E eu recebi este caso porque sempre quando eu quero montar uma apresentação, eu fico coletando os casos narrados, e esse caso do Chico me veio ao acaso por um colega, e eu agradeci a esse colega, e depois ainda recebi mais uma informação, alguma bênção da reflexão desse colega, que eu nem conheço pessoalmente. E ele diz: eu sempre pedi compaixão para com os enfermos, mas só agora eu entendo que eles precisam é de perdão. Ou seja, aquelas pessoas que estão sofrendo alguma enfermidade, alguma deformação, essa deformação nunca foi ao acaso. Esta deformação, esta enfermidade tem uma razão, tem uma causa. Então, nós precisamos que alguém os perdoe para que ele possa dar continuidade ao seu progresso. Descanse em paz, nada mais enganoso. O Espiritismo vem nos dizer o seguinte: não existe isso, né? Não existe morte. A morte só existe do corpo, na verdade o desgaste que causa o fim dessa existência que nós temos, que na verdade essa existência é apenas um aprendizado para que nós possamos viver uma vida espiritual melhor. A nossa vida, na verdade, não é aqui, o nosso lugar, a nossa casa é no mundo espiritual. Aqui nós estamos vivendo uma experiência da carne para que nós possamos sentir, amar e perdoar. Por que eu devo perdoar? A doutrina espírita, através de Jesus, nos ensina: precisamos aprender a dominar os sentimentos ruins. Não revide as ofensas, nunca. Se discutiu, foi ofendido, não importa quem tem razão, perdoe. Perdão independe do nosso ofensor se sentir arrependido e vier nos pedir perdão. Isto é humilhação. Você exigir que a pessoa venha até você e venha lhe pedir perdão, isto é um erro. Isso, na verdade, significa você exigir que a pessoa se humilhe diante de você para conseguir o seu perdão. Nosso perdão tem que ser incondicional. Se por qualquer motivo fomos nós os causadores de uma ofensa, não basta se desculpar, é necessário corrigir o erro, fazer as pazes com o ofendido, para que não cultivemos inimigos. Perdoar não significa esquecer, perdoar é aceitar as pessoas, aprender que todos nós somos imperfeitos. Por que é tão difícil perdoar? Ora, quem ganha e quem perde é o jogo do dia a dia, nossa vida materialista que nós temos que viver aqui na Terra. Nós temos que buscar o equilíbrio entre o materialismo e a parte espiritual. Ninguém vive só também de espírito, de espiritismo. Aqui, enquanto nós estivermos encarnados, nós precisamos ponderar as duas coisas. Quem perdoa ganha sempre, quem se humilha será exaltado. Se acredito em Deus e acredito em Jesus, tenho que colocar em prática o perdão, pois eu sou o único ganhador. Eu tenho que ter certeza disso, eu tenho que ter a consciência, porque não adianta ficar repetindo isso. Eu tenho que colocar isso no meu dia a dia. Perdoar não é disputa com o outro, é uma atitude cristã. As grandes dificuldades para nós praticarmos o perdão é que o mundo, o planeta em que nós estamos, é um planeta materialista. As vitrines e tudo aquilo que nos convida ao prazer, à luxúria e tal, são coisas que nós precisamos equilibrar. Então, o que a sociedade que nós estamos vivendo, ela valoriza? Caráter viril, não se acovarda, valentia, não leva o desaforo para casa, bateu, levou, você é frouxo, afinou, dar o troco, vai ter volta, revidar na mesma moeda, o que o fulano fez é imperdoável. São coisas que nós escutamos durante a vida inteira e que a sociedade aceita, e que quem não anda nesta toada, na verdade é colocado meio de lado. Você é frouxo, você é covarde, né? É necessidade
necessidade de muito caráter e certeza nos ensinamentos de Jesus para combater os ataques da sociedade. Não ser frouxo, não ser covarde e nem ser molerão. Nós precisamos ter o nosso caráter. Aquele que bate esquece, mas quem apanha não. São os casos que nós vimos nos exemplos do Chico Xavier, que nos passou, e no próprio obsessor do Divaldo. Quer dizer, o camarada que apanhou, ele continua na vingança e está perdendo tempo, porque os outros já reencarnaram e ele que manteve aquilo, aquele ódio, aquela coisa, ele vai continuar perseguindo o ofensor dele, perdendo tempo. Incontáveis casos de espíritos que comparecem às sessões de desobsessão com sentimento de vingança. Espíritos assassinados, enganados, estuprados, vítimas de acidente de trânsito por imprudência, ofendidos, traídos, porém todos desejam vingança de tudo para prejudicar os que continuam encarnados. Todos esses são aprisionados pelo ódio e desejo de vingança. As ofensas. Alguns tipos de ofensas são propositais, quando uma das pessoas tem a intenção clara de prejudicar a outro. Involuntária, quando por atitudes ou palavras causamos danos a pessoas, que não queríamos machucar, mas machucamos. São aquelas involuntárias. Às vezes isso acontece muito entre família, pai e filho, entre amigos, tal. Às vezes uma palavra meio indelicada, que não tem intenção, mas acaba prejudicando alguém. Ou às vezes até a ausência de alguma atitude. Imperceptíveis são aquelas que, por omissão de atitudes da nossa parte, causamos sentimentos ruins e acabam causando inimigos ferozes e não sabemos a razão. Ofensas criam mágoa? Nem sempre. Se a ofensa vem de alguém a quem não temos nenhuma afinidade, na maioria das vezes gera raiva ou desprezo por essa pessoa. Muitos têm a capacidade de fazer inimigos gratuitamente, talvez porque se acreditam defensores da verdade. São aquelas pessoas que xingam todo mundo, que dão discurso, que é a pessoa que quer sempre ter a última palavra, Mal sabem que ninguém aqui na Terra tem um bastão da verdade absoluta. Falam abusivamente, incomodam e não têm credibilidade nenhuma. Vulgarmente são ditas até meio sem noção. Provocação, raiva por motivos fúteis, brigas devido a rivalidades que geram provocações e por razões fúteis, tais como torcida, políticas, países, religiões, incentivadas pela mídia que procura o desentendimento para ter o que noticiar. Muitos odeiam pessoas que sequer conhecem. Antipatias e inimizades são geradas por essas atitudes e muitas delas com consequências graves. Quantos crimes são cometidos por causa de jogos e fanatismo religioso? Conflitos ou intolerância também dentro da família. Não nos esqueçamos que é justamente dentro da família que pode estar grandes oportunidades de perdão, correção de erros de vidas passadas. Precisamos equilibrar as nossas necessidades com as necessidades dos outros. Crimes e ofensa por atacado. Hoje em dia, com essas facilidades de redes sociais, a pessoa, para xingar os outros, basta 2 cliques no seu telefone que ela consegue ofender muita gente, criar inimigos que ela sequer conhece, e basta com as palavras apimentadas, palavras maldosas, ela pode causar ofensas e até incriminar. Quantas pessoas acabam imprudentemente escrevendo ofensas em Facebook, em WhatsApp, Twitter e vai por aí afora. Lavar a roupa suja nas redes sociais, ofender, caluniar, usar imagem de pessoas para fazer graça pode causar danos irreparáveis à honra das pessoas atingidas e fazer inimigos para o resto da vida. Ridicular pessoas nas redes sociais a título de fazer graça. É comum hoje a pessoa não pede autorização, faz uma piadinha, grava alguma pegadinha e coloca, divulga, faz um vídeo, põe na rede social e aquela pessoa que é vítima daquela piada, as pessoas se esquecem que o mundo inteiro vai rir dessa pessoa.
entendeu? No seu trabalho, na sua escola, em algum lugar, enfim, aquela pessoa acaba se tornando. E ao fazer isso para esta pessoa que se diz vítima ou que acaba se tornando vítima, você talvez tenha conseguido algum inimigo, né? Então, e gratuitamente, por um motivo, por um momento de euforismo, você acabou ganhando um inimigo na vida. Uma outra questão com relação às redes sociais, muita exposição, né, exagerada nas redes sociais tem sido causa de suicídio. É um dos grandes motivos de suicídio nas redes sociais, ou seja, a pessoa expõe alguém, seja de que maneira for, e a pessoa não tolera esta exposição, essa maldade que alguém fez e acaba cometendo suicídio, né? Então, ao fazer isso, esses espíritos que cometeram esse suicídio, né, acabam se tornando obsessores eternos dessa pessoa, né? Acabam por um motivo bobo, que as pessoas não pensam nisso, né? E existem hoje um número crescente de suicídios e o motivo tem sido a exposição na internet. Inclusive questões de namorados, pessoas que colocam cenas íntimas na internet e acabam prejudicando a si mesmos, né? Na verdade, a si mesmo. O perdão liberta. O que a doutrina espírita cristã nos ensina? Que nós já nascemos devedores. Se nós nascemos, nós temos, quem não tem uma missão maior para cumprir, a gente já nasce, né, devendo alguma coisa para alguém. Nós estamos aqui para aprender um pouco mais e para reparar aquilo que fizemos antes. O Espiritismo nos ensina, em primeiro lugar, a nossa missão aqui na Terra é o aprendizado e que, portanto, iremos passar por muitas provas difíceis. Se a mágoa é uma constante para nós, provocados por relacionamentos difíceis, seja no âmbito familiar, trabalho, afetivo, a doutrina explica que devemos trabalhar isto perdoando a quem nos ofendeu ou ofende, mesmo e principalmente se a pessoa motivo desta mágoa não reconheça que nos magoou ou de repente o fez até de propósito, né? Não importa. Mahatma Gandhi, todo mundo conheceu, um pacifista, né? Ele tinha algumas frases de efeito e ele falava da seguinte maneira, que o fraco jamais perdoa. O perdão é uma das características do forte. Vamos falar agora da reparação do erro e da reconciliação. Aquele que cometeu o erro, não basta se desculpar, é necessário reparar. Entra depressa em acordo com o teu adversário, enquanto estás a caminho com ele do tribunal, para que não aconteça de que o adversário lhe entregue ao juiz, o juiz lhe entregue ao carcereiro e te jogue na cadeia. Com toda certeza eu afirmo, que da maneira alguma sairá dali, enquanto não pagares até o último centavo. Então, mais uma vez, recebemos a instrução de que nós devemos sempre, mesmo que você tenha cometido alguma coisa, mesmo que o seu inimigo, mesmo que aquela pessoa que você ofendeu não aceite o seu pedido de desculpa, reze por ele. Faça uma oração, não espere que ele um dia venha lhe abraçar. Reze por ele, tenta de qualquer maneira fazer esta reparação. A doutrina cristã nos ensina, para aquele que ofende e causa dor e mágoa, a simples palavra de pedir perdão ofendido não basta. Para ter significado é necessário arrependimento sincero, reparar o mal de alguma forma. Reconciliação e aprendizado são as únicas coisas que dão certo. E não basta pedir perdão a Deus, está na questão 661 dos Livros dos Espíritos. Podemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? E a resposta, Deus sabe discernir entre o bem e do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só obtém mudando de proceder. As boas ações são a melhor prece. Por isso, que
que os atos valem mais do que as palavras. Está no Livro dos Espíritos. E o que a doutrina nos ensina? Na prática, vemos espíritos comparecerem às sessões de seus ofensores e não lhes dão paz. Tanto aqueles que causou a dor como aquele que foi a vítima não conseguem descanso para continuar a evolução. Eu tive um curso que eu estava fazendo, uma médica que nos autorizou, né? Ela contou o caso dela, pessoalmente. É uma médica ginecologista e ela contou o caso que ela, além de médica ginecologista, ela é espírita. E que ela tinha tido uma experiência bastante interessante, ela nos contou, né? Que na última encarnação ela tinha feito muitos abortos. Ela era aquela tipo de parteira, né? Abortiva, né? Que ela sabia fazer abortos, ela fazia muitos abortos. E os espíritos, né? Ela foi nas sessões em que ela trabalha, né? Ela acabou recebendo um dos espíritos que foi vítima de um aborto praticado por ela. E esse espírito, com uma raiva violenta, como veio exatamente, ela é médium e veio para ela sentiu, pôde sentir na carne tudo aquilo que esse espírito revoltado, por causa do aborto por ela praticado em outra pessoa, ele estava sentindo e descarregando em cima dela e que ela perseguia, né? Para reparar este erro, ela se tornou uma médica ginecologista e ela dá palestra espírita, e ela dá palestra e o papel dela nessa encarnação, segundo ela mesma, é exatamente conscientizar as mulheres a não fazerem o aborto. Ela é totalmente favorável à vida. E ela, desta forma, é que ela nos passou essa importante instrução, que ela mesma foi a vítima, né? Então é também uma reparação do erro, da forma de passar instrução para as pessoas, né? E outra questão que as pessoas esquecem, mas é a autopunição, é o auto-perdão. Talvez o mais difícil de todos, consciência pesada, mágoa consigo mesmo, dificuldade para continuar vivendo sabendo que praticou alguma coisa voluntária ou às vezes involuntariamente, mas que a pessoa se sente culpada. É tão complicado, mas é tão complicado, eu acredito que muitas pessoas possam viver este momento. Por isso falar de perdão é tão difícil, porque você acaba mexendo com algumas pessoas sem saber. Eu tenho alguns casos para dizer e eu também não tenho, nesse momento, eu não tenho palavras para consolar quem quer que seja que tenha vivido isso, mas é uma experiência que precisa ser comentada, porque pode dar trabalho. Santos Dumont, todo mundo sabe que foi o camarada que inventou o avião. Mas ele cometeu suicídio ao ver que o seu invento, direta ou indiretamente, né, claro que foi indiretamente, porque ele não teve essa visão, mas o homem, como é um camarada que, né, é ambicioso, ele foi utilizado na guerra e acabou matando milhares de pessoas. E ele se sentiu responsável, né, por essas mortes e acabou cometendo suicídio. Ele não se perdoou. Felizmente, ele teve o apoio de muito, do plano espiritual lhe apoiou, ele já encarnou novamente, né, neste século passado. A informação foi trazida pelo Chico Xavier, totalmente deformado, e
identificado pelas pessoas que foram os parentes dele, e ele já conseguiu, porque a situação dele estava tão ruim que ele estava se transformando num ovoide. E a necessidade de encarnação dele foi imediata, e ele encarnou. Eu assisti em janeiro do ano passado, ou desse ano, de 2020, a história que passou na televisão, uma história absurda de um filho que foi devorado por 6 cães. Como que fica a consciência dessa mãe de saber que uma criança, né, pequena, deve ter uns 6, 7 anos, saiu de casa sem que ela percebesse, foi empinar papagaio, o papagaio caiu num terreno vazio, e lá tinham cães e acabaram comendo, literalmente comendo, destruíram a pessoa. Como fica uma mãe desse tipo? Se ela se sentir culpada, destrói a vida, como que uma pessoa pode tratar disso aí? Tem um outro caso de uma mãe que, depois da filha muito insistir, ela nunca tinha deixado, mas ela acabou deixando a filha aí num final de semana no litoral, com algumas amigas, com a turminha dela. E justamente nesse final de semana a filha foi assassinada numa briga. Imaginem a reflexão dessa mãe se ela não tiver um equilíbrio necessário. Era assim: eu devia ter negado mais uma vez. E muitas vezes nós somos vítimas da sociedade, né? Porque muitas vezes a filha devia estar comprando uma briga, com ela, dizendo que todos os amigos vão e que só ela que não pode, e faz tanta pressão e todo mundo... e acaba cedendo para o bem, e a fatalidade, que não existe fatalidade, mas acaba acontecendo uma coisa dessa. Então, vejam que é complicado. Mais um caso que foi é o último caso que eu vou trazer aqui para vocês, que é um caso que aconteceu há muito tempo atrás. Passou na televisão um grupo de jovens, adolescentes, pichando um muro, e neste um dos pais reconheceu seu filho naquele grupo. Ao reconhecer o filho, ele deu o corretivo que precisava nele, e ele, para o filho reparar aquele mal que ele tinha feito, ele obrigou o filho a ir lá e limpar o muro, limpar a sujeira que ele tinha feito. Ele foi a única pessoa que fez isso. O filho sentiu tanta vergonha que acabou cometendo o suicídio. E mais uma vez, eu pergunto: como fica um pai nessa situação? E o filho? Será que perdoou o pai? E o pai se perdoou? E o filho teria que perdoar o pai? Ou o pai teria que perdoar o filho? Porque, na verdade, o filho cometeu o suicídio totalmente despreparado. Enfim, são os desafios que nós passamos nessa vida. O que nós temos que ter certeza é que nós precisamos perdoar sempre, independente, e quando causarmos alguma coisa que conscientemente a gente perceber contra alguém, nós temos que reparar o mal causado. Peço que Deus abençoe a todos. Foi apenas uma experiência. Se for interessante, eu farei outra apresentação. Muito obrigado.